E aí, pessoal, estou de volta agora para falar do vídeo que eu falei sobre o assunto anterior, a entrevista coletiva do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Não vou poder exibir a imagem da entrevista dele por questões óbvias, mas eu vou colocar aqui na íntegra a coletiva dele por voz. Né, um trecho mais ou menos de 8 minutos, no qual ele coloca a sua ponderação sobre tudo o que aconteceu das polêmicas de arbitragem das semanas anteriores até o dia de hoje. Com vocês, Alessandro Barcelos, o presidente do Internacional. Vamos ouvi-lo. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, está nesse momento na sala de coletiva do Beira-Rio para falar sobre a arbitragem. Vamos ouvi-lo. Bom, boa noite. Eu queria primeiro começar a entrevista com um astral melhor. Nós somos a melhor campanha deste campeonato. Estamos invictos. Temos o maior aproveitamento de times brasileiros da Série A e estamos na final, porque eu senti um pouco de muita pauta negativa e isso e aquilo. Nosso torcedor está feliz e nós vamos encarar essas 2 semanas que faltam com muita seriedade para buscar esse título importante. Segunda questão, nós organizamos as nossas semanas também do ponto de vista da comunicação, independentemente do que aconteceu, e esses episódios que tu trouxesse, a gente vai passar por eles, já estava previsto há um bom tempo, e nós acreditávamos nessa classificação, que após a classificação, até porque desde que começou o ano, a gente tem utilizado muito bem o departamento de futebol, com as pessoas que ali estão à frente, ocupando espaços, entrevistas e coletivas, e o presidente estava escalado há mais tempo para hoje à noite conversar com vocês. Então, óbvio que os episódios que sucederam estas semanas, e eu vou além, este campeonato, precisam ser pontuados e diferenciados. E eu vou me permitir aqui ser um pouquinho mais longo, porque a história, ela começa desde o início do campeonato. Os 3 primeiros jogos que o Internacional teve a intervenção do VAR foram extremamente criticados pela direção do rival e por uma boa parte da imprensa, que sustenta esta narrativa. Porque se não tiver sustentação, a narrativa não iria continuar. Nós tivemos um episódio também lamentável, e eu não quero perder a cronologia, quando o nosso diretor esportivo, da Alessandro, que tem a função de se relacionar com a comissão técnica e com o grupo de jogadores, como fez hoje, como fez em todos os jogos, quando termina o jogo, ele entra no campo para cumprimentar os jogadores. E ele foi acusado, nas 2 primeiras rodadas, de ter entrado no campo para provocar arbitragem. E aí ele foi corretamente, em off, dizer que ele não tinha feito aquilo. E covardemente foi atacado nos microfones. Covardemente foi atacado. Isso tudo é sustentação de narrativa. Porque sem sustentação, a narrativa morre. Não feliz com tudo isso, nós, de forma muito ponderada e educada, discordamos da arbitragem do Clássico Grenal, da fase classificatória. Discordamos do pênalti, que na nossa opinião foi interpretativo, e discordamos mais ainda da expulsão do Roger. Porque de um lado, o auxiliar técnico fala, tá de sacanagem, e é expulso. Do outro lado, falam palavrões que eu não vou fazer aqui, em homenagem ao torcedor e àquele que está escutando depois da meia-noite, e nada acontece. E o que acontece no outro dia? Uma narrativa, de novo, de que o Internacional estaria condicionando a arbitragem. Quarta-feira, jogo em Ijuí,
Nosso diretor esportivo dá uma entrevista com o objetivo, e com palavras cuidadosas, com o objetivo de preservar o que, aliás, acontece em qualquer tribunal, juiz ou árbitro que tem alguma relação com aqueles que estão sendo julgados, se dizem impedidos de julgar. E isso é normal, não é má fé, o cara não está... É muito normal. Foi nesse sentido a fala. Foi pedido durante o jogo, já se saem matérias publicadas, dizendo que era, e vou usar as palavras aqui para que todo mundo saiba, que foi uma entrevista desastrosa. E no outro dia, não para surpresa, talvez de alguns, mas para nós não, o presidente da federação é convocado a dar uma entrevista. E ao ser convocado a dar essa entrevista, é pedido inclusive que processasse o D'Alessandro. Vejam bem, e eu vou chegar no final. Passa isso, vem um jogo do nosso rival contra o Juventude. Um pênalti que foi discutido, e depois que saiu os VARs, os áudios do VAR, todo mundo começou a dizer, mas pegou na bola, não. Discutível. Se fala palavras, e o Bisol já usou nas suas entrevistas, eu não gravei elas, mas vou dizer, assalto, vamos no CPF das pessoas, vamos invadir o Jacone, mesmo quem não tem ingresso. Constrangeu. Vocês viram o público que tinha hoje no Jacone? Ou não constrangeu? Ou o presidente, que é meu amigo, Fábio do Juventude, não deu uma entrevista antes do jogo dizendo para os torcedores se protegerem no dia do jogo. E aí, o que acontece? Nada. Ninguém convocou o presidente para dar entrevista. Aí o presidente, constrangido da Federação Gaúcha de Futebol, dá uma entrevista. Constrangido. E nada muda. VAR de fora. Vocês viram o VAR de hoje? No Jacone? Aquilo sim colocou um time na final. O Simon, o Gaciba e o Paulo César de Oliveira, que são ex-árbitros, todos foram unânimes em dizer que aquilo era falta e não poderia ter dado gol. Só quem disse que tinha que ser gol é um que nunca apitou. Nunca entrou em campo. Não apitou nada. Esse disse que foi. Aliás, parece que agora me disseram e se enganou. Pediu desculpas. Porque olhou um ângulo que não existia. Gente, vou repetir aqui. Identificados com seus clubes é do jogo. E a gente respeita, porque bota a cara. Agora, aqueles que se escondem atrás de uma imparcialidade que não existe para sustentar a narrativa, o torcedor colorado que está me acompanhando, fique ligado, os conselheiros, aqueles que ocupam espaço em imprensa, são 2 semanas de ocupação de espaço e contra a narrativa. Nós não vamos aceitar. E o que foi feito até agora é uma vergonha. É uma vergonha. Se colocou o campeonato em suspeita e nada aconteceu. O treinador foi expulso e foi da coletiva, quando é proibido. E vai ficar todo mundo quieto e dizer que é a mesma coisa, que o Bisol disse o D'Alessandro é igual a essa bandalheira que fizeram. Vai todo mundo dizer que é a mesma coisa? Que é no mesmo nível? Desculpa, mas isso está no limite. E o jogo terminou onde provavelmente queriam que terminasse essa narrativa, na delegacia. Foi assim que terminou o jogo. Nós vamos jogar bola. Nosso torcedor está de parabéns. Hoje deu um show. E vai dar um show nas 2 finais. E nós vamos trabalhar muito para ganhar esse campeonato. Palavras fortes do presidente do Internacional, né? Agora vamos ver o que vai se repercutir diante dessas falas do mandatário colorado durante a semana Grenal. A partir de hoje, agora são 1h21 da manhã de domingo. Agora vamos falar de Grenal e Grenal. Mais 2 Grenais na vida da gente. O primeiro no próximo sábado, às 4h30 da tarde, a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho na Arena do Grêmio, no dia 8 de março, e a segunda partida na outra semana, às 4h30 da tarde, no estádio Beira-Rio. Feito, pessoal. Um forte abraço, se cuidem e bom carnaval a todos.